Dá uma boa noite pro pessoal aí. Boa noite a todos os nossos ouvintes aí da Rádio Web, você também que está nos acompanhando pelo Facebook, um abraço, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa te alcançar aí, aonde você estiver nos ouvindo. Vamos aqui compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa vida, depois também trazer uma palavra do Senhor para sua vida, para te abençoar em nome de Jesus. Maravilha, Felipe, né? Bom, vamos começar então aqui. Ô Felipe, é o seguinte, hoje, atualmente o que você faz? Você é pastor, presbítero? O irmão falou que ele era presbítero e falou, não sou pastor, eu sou presbítero. E aí, como é que tá? Não, eu sou pastor, eu fui consagrado pela Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Na verdade eu já atuo como pastor há 9 anos, fui consagrado de forma pública um pouco antes do que na forma institucional. Mas já estamos aí há quase 10 anos, né, mais de 9 anos, atuando como pastor, como pregador há mais de 15, né, e nasci na igreja, ali mesmo no Evangelho Quadrangular. Hoje eu não estou mais lá, estou na Brasil para Cristo, de Bernardino mesmo, ali junto com o pastor Renato. Um abraço, pastor Renato, família, também todos os nossos irmãos ali da Brasil para Cristo. Estamos ali servindo a Deus como pastor, fazendo ali tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, servindo a igreja, que é a alegria do nosso coração sempre está em servir o povo de Deus. Hoje você atualmente não é somente pastor, você faz mais coisas. Sim, qual a profissão sua atual hoje? Eu tenho a empresa Eletro Bernardes, né, que é a nossa empresa de prestação de serviço elétrico, né, já há mais de 20 anos, que meu pai ele começou, né, a trabalhar de eletricista, na verdade ajudando meu avô, então já são 3 gerações, né, de eletricista aqui em Bernardino. Começou com meu avô, meu pai ainda trabalhando na polícia ajudou ele, começou a ajudar ele no finalzinho, e quando ele aposentou ele se focou totalmente na parte elétrica, e depois eu já ali em 2010 comecei também a ajudar ele, então já faz aí também mais de 15 anos que eu estou trabalhando na parte elétrica, né, atendendo Bernardino e toda a região. Já fizemos serviço até em Avaré, Ourinhos, Santa Cruz, Piraju, Timburi, toda a região que a gente atende na área elétrica aí, como prestação de serviço elétrico. Que legal. Você ficou um período aqui em Bernardino, depois se morou um período fora daqui também? Eu fiquei um tempo em Ourinhos ali, que eu fui ali auxiliar também numa igreja em Ourinhos, e morei ali por um curto período de tempo, porque na verdade vamos falar assim, o meu plantel de serviço está totalmente aqui em Bernardino de Campos. Atendo, né, até hoje várias fazendas aqui na nossa região, né, empresas também. Então eu morei um tempo em Ourinhos, mas praticamente todo dia eu tinha que vir de Ourinhos para Bernardino para trabalhar aqui, então acabou compensando eu voltar para Bernardino mesmo, e estamos estabelecidos aqui, trabalhando, servindo a Deus e construindo a nossa família e crescendo aqui. Ah, entendi. E aí agora você está aí na Brasil para Cristo, né? Já um período. Sim. Lá, o pastor Renato esteve aqui, né? Ele que indicou você, falou assim, ó, chama o Felipe lá. Eu falei, vamos chamar assim, vamos trazer oportunidade aqui. Olha, gente, você que está chegando na live agora aqui, a Tainara Silva, Deus abençoe. Boa noite, Tainara. Os letreiros Santiago, Deus abençoe, Santiago. Valeu pela sua audiência, viu? Deus abençoe mesmo de coração. E os demais que estão aí nos ouvindo. Quero dar uma boa noite também ao pessoal da Rádio Vida Terra Rica, lá no Paraná, nos acompanhando nesse momento agora aqui. O pessoal da Rádio Louve e Adora também no Paraná, né? Terra Rica é a rádio do meu amigo Moisés Santos, e também Louve e Adora é a rádio do meu amigo José Marigo, também no Paraná, e nos acompanha ali, né? Tem a transmissão aqui. Ó, a gente chegando aqui, ó, Leninha, a Leninha missionária, né? Esposa do André. Boa noite para você também. Jura Santos também chegando aqui. Olha, Deus abençoe, obrigado pela audiência de vocês aí, tá bom? Ô Felipe, assim, teve um momento difícil que você passou nesse período? Sempre teve. Na verdade, eu acredito que na vida de todo cristão sempre tem algo que marca, né, na vida da gente. E a gente passou ali por vários momentos difíceis na nossa vida, desde a época de apenas ser um membro até agora, né, como falam, carregando nas costas o jugo, né, de ser um pastor, né, porque muita gente às vezes olha pra gente e fala assim, ser pastor é fácil, ou ter um cargo na igreja é fácil, e na verdade é o oposto, né, é totalmente ao contrário. A gente sempre é o primeiro a apanhar, é sempre o primeiro que vai estar errado nas circunstâncias que acontecem da vida, e
E até eu acho muito legal, Manuel, você tocar nesse assunto, porque eu tenho, né, no meu coração, como um chamado de Deus, desmitificar um pouco o evangelho. Que legal. Porque assim, a gente vem, eu como cresci na igreja, você também de muito tempo na igreja, a gente cresce ali com uma visão de evangelho, que é um evangelho quadrado, né? Dentro de uma caixa que não se molda, que não se atualiza, Legal. que não se encaixa. E por muitas vezes a gente, por exemplo, como um pastor, você não pode ficar doente, você não pode ter uma depressão, você não pode ter uma ansiedade, você não pode ter dificuldade financeira, e é totalmente errado essa visão que as pessoas têm. Por quê? A gente, como pastor, a gente não deixa de ser humano. Você sabe o que eu fico vendo, cara? Foi até bom você falar nisso. Eu gosto sempre de comentar, a gente sempre respeita todos os pastores, né? Os nossos queridos irmãos, homens de Deus que oram pelas pessoas, né? Mas assim, né? Às vezes eu vejo alguns pastores pregar. Chegando aqui, o Vinícius Ribeiro, boa noite. Antônio César Andrade. Ô César, César do posto aí, né? Deus abençoe. Eu vejo os pastores pregarem aí, alguns em cima do púlpito pregando, cara. Quando eu olho para aquilo, eu fico pensando assim, mas rapaz, esse cara não tem problema nenhum, não. Não é possível. Que mundo que ele vive? Parece que não. Não é verdade? É verdade. Porque a hora que ele tá ali em cima, ele prega, tá certo. Ele tem que motivar as pessoas, sim. Né? Ele tem que passar a unção, né? A presença de Deus, né? Mas assim, às vezes assim, eu fico pensando, será que é um personagem que tá ali em cima? Ou será que é um pastor, né? Não é verdade? Essas coisas acontecem, porque, né? Se a gente olhar para a vida de um pastor, não eu digo pastor, mas eu digo aquele que leva a pregação, a palavra. Sim, né? Eu tinha muito conflito, Manuel, em entender essas coisas. Por exemplo, assim, porque justo no dia que eu mais precisava, talvez, de um conselho, eu tinha que aconselhar. No dia que eu precisava de uma cura, eu tive que orar para alguém ser curado. Então, sempre assim, mas quando eu ouvi uma mensagem uma vez do pastor Maurício Benetti. Olha que legal. Pastor Maurício Benetti um dia pregando, e ele falou que nós somos como um cano de água. Certo. E por mais que o cano ali por fora, às vezes ele está tendo a pressão da terra, a pressão do concreto, a dificuldade, às vezes está enferrujado, mas a água que ele carrega é sempre limpa. Correto. Né? Então a nossa vida ela é assim, às vezes por fora está tudo arrebentado, a gente está passando por dificuldade, às vezes financeira, saúde, emocional, seja lá como está, às vezes está de ponta cabeça a nossa vida, mas a água que a gente leva, sim. Que é Jesus, ela é sempre limpa, né? Correto. Então por isso que a gente sobe ali num púlpito e de repente assim parece que todos os problemas tudo, né? Acabaram. Mas não é que acabaram, a gente só deixou de lado para deixar fluir, né, a água que é Jesus ali para abençoar a vida das pessoas. Porque às vezes vamos supor, né, que você falou, né, às vezes tem muitos pastores que a gente fica sabendo aí, né, porque o pastor tal, ele desviou, ele saiu da presença, ele tá não sei na onde, e às vezes as pessoas, em vez de chegar ali e falar assim, o que aconteceu com você, tá tudo bem? Sim. Não, o pastor desviou lá, agora já não é mais pastor, né, porque deu uma deslizada ali, o que aconteceu, porque é ser humano, né, tá sujeito, sim. Né, vivemos no mundo, né? Estamos na presença de Deus, sempre ali se fortalecendo, né? Mas pode acontecer. Sim. E às vezes as pessoas acham, aí que precisa, né, de alguém esticar. Há uma dificuldade, né, do povo cristão de entender essa diferença entre um pastor ser um pastor e ser humano. A gente não deixa de ser humano para ser pastor. A gente é humano primeiro, para depois ser um pastor. Verdade. Eu mesmo sofri muito eu tive síndrome do pânico. Rapaz. Em 2021, no auge da pandemia, eu tive síndrome do pânico. Passei por um momento muito difícil na minha vida, que eu achei que não teria saída, não teria solução. A ponto de ter que ir para psiquiatra mesmo, tomar medicamento, tarja preta e tudo isso. Vamos falar assim, no meio evangélico, principalmente para pastor, isso era um tabu absurdo, né? Na época que eu passei por isso. Um pastor falar que ele estava depressivo era a mesma coisa de ele falar que ele estava endemoniado, que ele estava possesso por alguma coisa. Né? Rapaz. E eu ali vamos falar assim, eu fui um dos primeiros ali do meu convívio a ter que sentir na pele, né, que a depressão, que a ansiedade, que síndrome do pânico é uma doença, né, uma doença psíquica, né, que atinge a mente nossa como ser humano. E sabe o que é o mais interessante de tudo isso, Manuel? Que nesses dias que eu estava ali passando por essa dificuldade, o momento da explosão da doença, a oração não resolvia.
Meu Deus. Né? Aí às vezes as pessoas podem falar, mas como que a oração não resolve? Não, de momento não resolvia. Não resolvia, eu tive que ir atrás de um médico, eu precisei de ajuda médica. Porque a minha pressão ultrapassou os limites, né, normal, o meu coração a ponto de explodir, não tinha mais vontade de comer, não tinha vontade de viver. Então chega um ponto que, não que só o espiritual não dá conta, mas a gente precisa conciliar o espiritual com o físico, mais uma vez dizendo que a gente é humano. E infelizmente, por ter esse tabu dentro das igrejas, eu vivenciei muitos pastores perdendo ministério, perdendo família, se suicidando, porque ele não podia tomar, vamos falar assim, uma posição de inferioridade. É que às vezes assumir isso assumir seria uma vergonha. Uma vergonha, uma fraqueza, né? Assim, mas esse pastor é fraco, não tem unção nenhuma. Na fé, e na verdade é o contrário, porque Jesus mesmo disse que quando nós pensamos que estamos fracos, é aí que somos fortes. Sim. E eu pude experimentar isso na minha vida, porque no momento que eu tinha certeza absoluta que a minha vida teria acabado, foi o momento em que eu mais tive experiência com Deus. Olha que legal. Foi o momento assim que eu senti mais Deus próximo de mim, mais perto de mim. Foi o momento que eu julguei ser o mais fraco da minha vida. Olha só, rapaz. Então, o evangelho é assim. Ele é simples e nós complicamos ele. Verdade. Né? Eu tenho por ministério, é o que Deus tem me dado. Eu tenho um lema que eu tenho carregado comigo, que é facilitando o evangelho. Que legal, isso é bom. Eu tenho como princípio da minha vida tirar as dificuldades que nós mesmos criamos das pessoas alcançar Jesus. Certo. Porque muitas vezes a gente olha e parece que Jesus está vinculado a uma denominação apenas, a uma forma de culto apenas, a uma forma de oração apenas. E Jesus não é isso, né? Jesus é muito mais do que... É liberdade, né, Felipe? Sim, com certeza. Primeira coisa, né? Porque a Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Sim. Então, muitas vezes eu estava ali dentro de uma igreja e me sentia mais aprisionado do que um preso numa cadeia. Eu acho não, Felipe, eu tenho certeza. As pessoas, elas se assustam quando você fala de Jesus nos deu liberdade. Sim. Porque elas confundem liberdade com legalidade. Sim. Né? Não é assim que funciona. As pessoas se assustam. Sim, né? assustam. Se assustam porque Jesus ele traz uma liberdade tão grande que você não fica preso na mão de um homem. Por exemplo, ele que ele diz? Eu não preciso mais de um sacerdote, não preciso mais de alguém para chegar até Deus para mim. Né? Os pastores são homens de Deus, pessoas Sim. que ajudam o povo, o rebanho, dão assistência, né? Dão ensinamento, oram, cuidam. É o Sim. trabalho do pastor, cuidar. Mas não há mais uma centralidade em pessoas. Eles não são dono das pessoas. Sim. Né? Elas têm que ensinar essa liberdade, tem que ensinar essa liberdade para as pessoas. Né? Até porque quando tiver esse momento que você passou aí, você tem um alicerce, que é o próprio Jesus, para sustentar. Sim, né? Porque no momento de maior dificuldade da minha vida, eu tinha ali familiares, eu tinha amigos, pastores foram me visitar, mas, vamos falar assim, o momento que eu mais tive alívio foi quando só estava eu e Jesus. Olha só, você tá vendo só? Fecha o que eu falei para você aqui agora. Porque às vezes a gente fica preso, que para mim alcançar alguma coisa em Deus, eu preciso que um pastor interceda por mim, um objeto interceda por mim, Verdade. alguém, vamos falar assim, alguém vá na minha frente. Mas Jesus rasgou o véu, né? Ele rasgou o véu, está tudo aberto, há liberdade, nós temos acesso a ele. E é interessante outro ponto que você frisou, né? Que diz que hoje nós não somos mais donos de uma pessoa como era antigamente. O Brasil mesmo tinha os escravos e até mesmo o começo da igreja no Brasil teve muito disso. Pastores que não deixavam pessoas ir num aniversário porque tinha que ir no culto. Ou, por exemplo, se a esposa de um homem estava doente, ele não podia ele tinha que deixar a esposa doente em casa e ir para o culto. Ou deixar o filho doente, às vezes queimando de febre, para ir para um culto. E quando a gente olha para a Bíblia, isso não faz o menor sentido. É aquele ditado, né? Ai, se o pastor ver. Sim, existia um medo. E medo não é temor, né? Mas viu? Ai, se o pastor ver. Mas peraí. Meu Deus. E se Deus ver? E aí? Isso
geralmente não era a preocupação do povo de Deus, né? Entender que às vezes aquilo que é mais importante para nós não é aquilo que nós vimos, né? Nós não estamos vendo Deus e Ele é o mais importante, mas nós estamos apegados a pessoas, né? Eu tenho medo do que o pastor vai ver, se a pastora vai ver, se o irmão vai ver, mas espera aí, Deus. E aí, quando eu falo de liberdade, é isso que Jesus ensina, né? Sim. Liberdade com responsabilidade. Paulo mesmo diz, né? Não use a liberdade para dar ocasião à carne. Olha só que palavra bonita, isso mesmo. Né? A liberdade que nós temos, ela nos torna mais livres do que quando nós estávamos pecando. Aí às vezes uma pessoa pode falar assim, mas então eu tenho liberdade de beber, por exemplo, né? Liberdade de beber bebida alcoólica, ou liberdade de cometer algum pecado. Não, você não tem liberdade para fazer isso, por quê? Porque a liberdade que Deus te dá é para te tornar livre, não escravo de outra coisa, né? Certo, perfeito. Né? Porque se a gente é livre, então a gente é livre do pecado, livre das armadilhas do pecado. Então se eu sou livre, mas, por exemplo, eu sou preso numa bebida, então você não é livre, você é escravo da bebida. Olha, né? Muito bom isso daí. Então Jesus mesmo disse que aquele que ele é escravo do seu Senhor. Né? Então, às vezes, nós não somos escravos de Jesus, que é quem deu a vida por nós. Nós somos escravos de pastores, de amigos, de família. Tem muita gente, mano, eu creio que muitos que estão ouvindo a gente aqui, que é escravo de familiar. Olha. Né, que fica ali debaixo de um jugo de pai, de mãe. Às vezes a pessoa quer crescer, quer almejar alguma coisa nova para a vida, um estudo, crescer, e fica ali debaixo de um jugo de pai e de mãe, sendo que Jesus já veio e nos libertou há muito tempo. Mas sabe o que é, Felipe? Acho que as pessoas, elas são bem de pequenas, treinadas ali, né, a tomar ali. Né? A gente brinca, até hoje tem a famosa geração Nutella, né? Sim. Não sabe fazer nada sem o pai. Isso aí é uma dificuldade, Manuel, da cultura brasileira. Eu já estudei bastante acerca da cultura americana, por exemplo. E lá um menino de 6 anos, 5 anos, ele é estimulado a já começar a ser empreendedor. Né? Você pode ter assistido algum filme que as criancinhas vão lá e colocam a barraquinha de limonada. Isso aí não é só no filme, não, é na vida real mesmo. As pessoas estimulam os filhos a ter a responsabilidade já na infância, cumprindo o que a Bíblia diz. Né? Porque a Bíblia diz o quê? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Não diz ensina o adolescente ou ensina o adulto, porque daí já não dá mais tempo. Não, já tá calejado já. É o que eu sempre digo para minha esposa. Eu tenho meu filho, Felipe Filho, que completou 4 anos agora em abril. E às vezes a gente vai dar um puxãozinho de orelha, cobrar, né, uma educação, educar. E as pessoas falam, tadinho, ele é novinho. Falam, gente, a Bíblia diz para mim educar ele enquanto ele é criança. Porque se quando ele crescer, o que ele não aprendeu quando é criança, ele não aprende depois de velho. É aquele ditado, né, Felipe? Mas não somos eternos, né? Sim. Uma hora ou outra partiremos, eles ficarão aí. Uma geração vem, a outra vai. Acho que a Bíblia fala sobre isso, né? Sim. Gerações vêm, vai e assim vai indo. Gente, obrigado, né? Daniel Júnior. Paz do Senhor, Deus abençoe, obrigado pela audiência. O Vitor Roberto, mais uma live com a gente, parabéns, obrigado aí, viu? Deus abençoe. Aqui, ó, ele conhece você, Daniel Júnior. O Daniel é da igreja lá. Pastor Felipe, bênção de Deus, maravilha. Ó, o psicólogo Walter Prestes, olha só, então, ouvindo nós aí, hein? Gente boa, bacana, teve aqui também. Pastor Renato Leno, Renato, Deus abençoe. Tá aqui o seu pupilo também aqui com a gente, viu? Silvana acho que é Fogaça, se eu não me engano, porque falta cedilha aqui, mas deve ser sim. Obrigado a vocês todos aí, né? O Felipe já falou um pouquinho da vida dele, né? Deixamos aqui, ele resumiu um pouquinho aqui. Sim. E agora ele vai trazer uma palavra. Vamos lá. Tá no jeito aí? Preparamos algo aqui, como eu disse mesmo, né? Mantendo ali no caminho, Manuel, que eu disse para você sobre o meu ministério na questão de facilitar o evangelho. Eu queria deixar um texto aqui pro pessoal que está nos ouvindo na live, que está em João, capítulo de número 6, versículo de número 37, que diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Né? Essa é uma palavra maravilhosa, né? Que Jesus, o próprio Jesus disse, né? Que o Pai daria a ele algumas pessoas, né? Não disse todas, mas ele disse que aqueles que o Pai dariam a ele, esses o procuraria, né? Procurariam Jesus. E os que procurassem ele, de maneira alguma ele ia lançar fora. Ou seja, não são pessoas descartáveis, né?
A gente tem visto e vivido num mundo extremamente descartável, né? Eu posso fazer um paralelo aqui, por exemplo, na minha área de elétrica. Quanto mais o tempo passa, mais os utensílios, os objetos elétricos se tornam cada vez mais descartáveis. Antes você comprava um chuveiro, né? Agora nós estamos no frio. Você comprava ali um chuveiro Lorenzetti, ele durava 30 anos. Você ia só trocando a resistência e ele ia se E ia mantendo. embora. Agora hoje você compra um chuveiro, hoje semana que vem ele estoura e não tem conserto. E paralelamente a isto, a humanidade ela quer se tornar, passar a viver dessa forma. Se uma pessoa ela serve para você, é ótimo. Ela é boa para você enquanto ela está te servindo. Chega um momento que ela vai te confrontar, porque o confronto num relacionamento, o Emanuel, ele é inevitável. Vai chegar um momento num relacionamento que você vai ter uma implicância, algum atrito com uma pessoa, porque nós somos seres humanos totalmente diferentes uns dos outros. Sim. Né? Não tem como, a gente não é robô. Então vai chegar um momento que a pessoa vai falar uma coisa que você não vai gostar, ou vai ter aquele atrito, e naquele momento do atrito eu pego, esqueço tudo que aquela pessoa me fez, né? Esqueço tudo aquilo e desprezo ela, descarto ela e vou atrás de outra que vai me favorecer ou preencher um espaço que eu quero. Mas olhando para a palavra de Deus, essa que nós acabamos de ler, Jesus ele afirma, né? Quero que você preste bem atenção, você que está nos ouvindo e vendo, você preste atenção que você, para Jesus, não é descartável, de forma alguma. Você pode às vezes ter sido descartável para o seu marido, para sua esposa, para os seus parentes, para um patrão, mas para Jesus você não é descartável. Por isso que eu digo que o evangelho é simples, porque eu não tenho mais que ficar preocupado se alguém vai me descartar ou não, porque isso não importa para mim. O que importa é que Jesus não vai me descartar. Que legal. E ele não nos descarta, e ele não está preocupado em nos descartar por aquilo que somos, né? Jesus ele não nos descarta, não é porque nós somos bonzinhos, né? Eu quero deixar isso bem claro. Jesus não nos descarta, não é porque eu sou um pastor e vou lá e coloco um terno, nada disso. Ele não me descarta porque ele sabe o preço que foi pago, né? Ele não nos descarta porque ele sabe o preço que foi o sangue dele em nosso favor. Então quando hoje Deus olha para nós, ele não encontra em nós o nosso pecado, ele encontra o sangue de Jesus. É como que se houvesse ali uma barreira, uma pintura nova, né? Como certo. Teve a pintura ali na Páscoa, né? Na saída do Egito. Passa o sangue nos umbrais da porta ali, e quando o anjo da morte passar, ele vê aquele sinal. Então hoje, da mesma forma, quando hoje o anjo da morte ou o próprio Deus ele vai olhar para nós, ele não vai ver o nosso pecado. Ele vai ver o sangue do Cordeiro, né? Então talvez você que está nos ouvindo aqui, talvez é crente, está de férias, né? Está de férias porque às vezes foi pisado, foi machucado, sofreu alguma perseguição dentro da igreja, e nós temos que falar sobre isso, Manuel, perseguição evangélica, né? Porque nós falamos sobre perseguição islâmica, muçulmana, perseguição em tantas atmosferas da vida, mas existe também perseguição evangélica, né? Pessoas que têm o seu ministério perseguido porque um pastor ou um dirigente ou um irmão ou uma irmã vê aquele outro e vê que ele tem um potencial de se tornar maior do que ele mesmo e de medo de perder a posição, suprime aquela pessoa, né? Suprime aquele ministério, suprime aquele dom. Eu já cansei de ver, eu creio que você também já viu, Emanuel, e você que está nos assistindo, pessoas talentosíssimas, pessoas que abriam sua boca e eram usadas absurdamente por Deus, que foram simplesmente assassinadas dentro da igreja, por medo de elas se tornar maiores do que seus líderes. E isso não é o que Jesus nos ensinou. Não. Jesus disse: vai e vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Jesus não teve medo de perder o seu lugar, por quê? Porque não tem como. Não tem como perder aquilo que Deus te dá. Por exemplo, aquilo que Deus me deu é meu. Importa se eu estiver debaixo da terra, como Eliseu, por exemplo. Eliseu estava morto, sobrou só os ossos dele ali na sepultura, mas quando caiu alguém em cima dele, aquele que caiu foi ressuscitado. Por quê? Aquilo que Deus nos entrega vai nos acompanhar pela eternidade, né? Não tem como tirar. Por isso que eu digo, não existe um ex-pastor, não existe um ex-diácono, um ex-cantor que louvava a Deus. A gente tem mania de falar levita, né? Mas biblicamente levita não é isso. Mas talvez você que está nos ouvindo, né, Deus tem colocado muito isso no meu coração para dizer que você que está nos ouvindo, que
está aí parado, com medo de procurar uma igreja porque apanhou, sofreu demais. Eu já passei por isso que você passou, creio que o Manuel também já passou demais. Mas nós precisamos olhar para Jesus. Paulo disse, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Porque ele não nos descarta, né? Ele não nos decepciona, ele não nos trai. Por mais que nem, por exemplo, que Judas traiu ele, Pedro negou ele, mas ele estava ali esperando. E eu tenho certeza, né, Manuel, uma das mensagens que Deus me entregou para pregar é sobre Judas. E eu acredito que Jesus esperou Judas até o último minuto para que Judas procurasse ele de volta. Ah, com certeza. Né? Eu tenho certeza absoluta, conhecendo Jesus da forma que ele se revelou a mim, eu tenho certeza que Jesus ficou esperando Judas vir para perdoar ele e entregar ovelhas para ele também. Mas o que aconteceu com Judas? Eu acredito que Judas ele deve ter ficado com mais medo dos discípulos que andavam com ele do que com Jesus. Meu Deus do céu. Porque a condenação humana, ela é pior, muito pior do que a condenação de Deus. Jesus sofreu isso, né? Deus, ele tem facilidade em perdoar, coisa que nós humanos não temos. Nós fingimos que perdoamos ou fingimos que esquecemos de alguma dificuldade que nós passamos, mas vão sempre lembrar. Você pode perceber, né? Isso que eu estou dizendo não é invenção da minha cabeça. Você pode ali estar andando com a pessoa fala que te perdoou, mas uma hora ou outra você pisar na bola e falar, não, mas lembra aquela vez? Você já fez isso, né? A pessoa vai ficar lembrando. Mas Jesus fala o que para nós? Dos seus pecados eu não me lembro mais. Ele pega os nossos pecados, as nossas dificuldades, lança no mar do esquecimento e ele disse, deles eu não me lembrarei mais. Então essa é a esperança nossa, Manuel, né? A gente que serve a Jesus serve com base nessa esperança, nessa alegria, que Jesus, ele é tudo para nós. Pessoas vão errar, pessoas vão nos ferir, a gente vai sofrer perseguição, vamos. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Em nenhum momento Jesus fala para nós que nós venceríamos o mundo, mas ele disse que ele venceria. O que importa não é eu vencer, o que importa é que ele já venceu. Né? Porque se eu morrer, Manuel, se eu morrer hoje ou você morrer, nossa salvação está garantida, porque ele já venceu. Então nós precisamos às vezes colocar nossa cabeça no lugar e parar de lutar contra aquilo que Jesus não mandou nós lutarmos, né? Tem muita pessoa que está preocupada em lutar tanto contra o pecado que ela esquece de adorar a Deus. As pessoas às vezes ficam tão presas ali numa dificuldade de sair de um pecado que ela esquece o tamanho que é a graça. Entendeu? Então às vezes a pessoa chega numa igreja e ela às vezes ela quer só ouvir assim, ó, Jesus te ama e quer te transformar, mas ela chega na igreja e só ouve, ó, largue isso, para com isso, você está errando nisso, você não pode fazer isso. E não ouve aquilo que ela precisava realmente ouvir, que é, eu estou aqui pronto para te perdoar, para te salvar, basta apenas se aproximar de mim. Legal. Então o evangelho é simples por causa disso, mano. Eu amo o evangelho. Tem um escritor que chama C.S. Lewis, famosíssimo. Tem um livro dele que chama Cristianismo Puro e Simples. Todo evangélico, todo cristão deveria ler esse livro para entender o quão simples Jesus é e o quão simples é viver para Jesus. Legal. Isso é descanso no nosso coração. Beleza? É isso que eu tinha aí para compartilhar. Maravilha, gente, né? Que palavra diferente, né? Talvez você já ouviu várias pregações por aí, mas não da forma que ele pregou aqui, né? Eu acho legal esse jeito de pregar, de levar as pessoas a refletir, a pensar. São os estilos de pregações, sim, né? Sim. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Porque atrai as pessoas, né? Quando você vem aqui e fala, olha, eu como pastor vivi uma síndrome do pânico, passei por algo como uma depressão, né? Sim, sim. Não entendo muito bem isso. E a gente vem e fala aqui, não, um pastor é um ser humano, né? A gente vem aqui, brinca, até falei a questão do pastor pregando lá, né? Não estou tirando sarro, não estou dizendo, né, que às vezes mal a gente sabe, né, quando um pastor termina o culto, que ele vai chegar na casa, às vezes ele não tem, aqui talvez não, né? Mas em cidades menores, sim, ele não tem uma comida lá, ele não tem algo lá, né? E ele tá lá pregando, né? E às vezes que ele precisa acabar o culto, e ele chegar e falar, seu pastor, ora por mim. Sim. Aí você chegar ali e falar assim, ô pastor, Deus abençoe você,
Tá precisando de alguma coisa aí? Você tá precisando de alguma coisa? O que mais tem, assim, Emanuel, o que o pastor mais gosta é de estar no meio de ovelha. É lógico, no meio das pessoas. Pastor que não gosta de gente não é pastor. É igual político, né? Não gosta de gente, não vive com gente. Agora, o pastor, ele não se aproxima, não deve, né, se aproximar de pessoas apenas com interesse. Sim. Né? Se ele estiver fazendo isso, está com defeito de fabricação. Né? Mas um pastor, ele deve amar pessoas e deve amar aquelas que mais precisam. Verdade. Né? E eu já vi muito mesmo. Às vezes chega um irmão humilde na igreja, com uma roupa às vezes rasgada, às vezes fedendo. Que isso é normal. Mais comum de aparecer pessoa ali fedendo álcool, droga, cigarro. E o pastor não tem coragem de dar um abraço naquela pessoa. Eu vou falar uma coisa pra você que eu nunca falei pra ninguém. Eu vou falar que na live, pra ninguém, agora pra ninguém não, agora na live pra todo mundo tá assistindo aqui. Muito tempo atrás, quando eu cheguei na igreja, aos 15 anos, eu cantava no louvor. Eu estava vivendo na minha vida, na minha família, muito difícil, e eu cantava, eu louvava no louvor da igreja e tudo, e eu tinha um sapato só e um sapato furado. O pastor já faleceu, falecido pastor Ismael, né, que faleceu esses tempos, um grande pastor, né? E aí ele chegou na igreja, eu estava cantando, ele viu meu sapato furado, ele falou assim: mas irmão, o que é esse sapato furado aí? Eu falei: pastor, é o que eu tenho. Não, irmão, vai lá amanhã você vai lá na época, ainda é hoje, no Armando lá, e compra lá e manda marcar pra mim lá o sapato lá. E fui lá e comprei um sapato pra mim. E eu nunca falei pra ele que eu tava precisando de um sapato furado. Você entende onde eu quero chegar? Sim. Não precisa falar que você tá precisando, só você olhar que você vai ver. Tem gente ali precisando. É só nítido, você olhar. Tá na frente da gente. Felipe, então agora é a parte que eu deixo pra você, uma oração. Essa palavra foi muito boa, né? A primeira parte, a gente conheceu um pouquinho do Felipe, ele mostrou o lado humano dele, né? Por isso que eu faço essas duas partes. Quando eu trago o pastor aqui, de primeiro eu começo a conversar com ele, pra ele contar a humanidade que ele tem, né? O irmão que vem, tudo. E depois eu levo, vamos conversar agora aqui, você vai falar uma palavra. Beleza, agora vamos orar. Então fica à vontade com a oração. Você que estiver aí nos ouvindo na rádio ou no Facebook, nos vendo, você possa fechar seus olhos onde você estiver. Se tivesse familiares perto de você, você pode aí fechar os seus olhos também. Se quiser até colocar um copo com água aí, a gente ora também. A gente crê nisso, tá? Jesus usou o lenço de Paulo, sombra de Pedro para curar. Isso não é feitiçaria não, é Bíblia, tá? Então, se quiser pôr um copo de água, alguma coisa para você que tiver aí com uma dor, uma enfermidade, depois aí você pode até testemunhar, né, no Facebook, aí na live aí. Isso ajuda também o evangelho a crescer. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, nós levantamos a nossa voz em oração para cada ouvinte dessa rádio web, que tem sido uma bênção para divulgar o evangelho que não tem fronteiras, Pai. E também através do Facebook, a live que muitas pessoas estão acompanhando, pedindo ao Senhor nesse momento que o Senhor encontre, Pai, pessoas nessa noite com esse evangelho que nós pregamos aqui, um evangelho puro e simples, um evangelho que te aproxima, Senhor, das pessoas, um evangelho que rompe barreiras, dificuldades, escolhas das pessoas, e nós estendemos as nossas mãos, Senhor, em direção a elas, que o Senhor possa curar, restaurar, transformar. Se tiver alguma pessoa nos ouvindo nesse momento enferma, que o Senhor Jesus possa curar nesse momento, transformar. Se tiver alguém perturbado, endemoniado, que seja liberto agora dessas cadeias, em nome de Jesus. Se alguém preparou um copo de água também, seja consagrado a Ti, Senhor, nesse momento, essa água. Essa água não pode fazer nada, mas ela é um veículo de fé, Senhor, que nós usamos. E não temos o medo de usar isso, porque os Seus discípulos também usaram isso. Pai, em nome de Jesus, visite e encontre cada um que está nos ouvindo, e que eles possam também, Senhor, desfrutar deste evangelho que nós desfrutamos de Ti, que é tão maravilhoso, em nome de Jesus. Amém.